E entre os brasileiros que sofreram com o regime militar, até hoje, os índios nunca tinham sido citados. Mas tribos inteiras foram obrigadas a deixar as terras em que viviam. Foram exterminadas. Milhares de mortos. Na segunda reportagem da série Silêncios da Ditadura, o repórter Fábio Diamante mostra o que é o Relatório Figueiredo, documento que narra em detalhes as atrocidades cometidas contra indígenas em todo o Brasil. Torturados, assassinados, expulsos de suas terras. Não podia falar a nossa cultura, né? Se nós conversarmos da cultura, eles já aprendi coisa, não pode falar isso, aquilo, coisa. O senhor chegou a ser preso? Eu cheguei a ser preso. Talvez esse seja o maior silêncio da ditadura no Brasil. 50 anos depois do golpe militar, e os índios ainda não são considerados pelo governo como vítimas dos militares. O impressionante é que não faltam provas disso, muitas ainda vivas. É o caso de seu Euclides, índio Krenak de 104 anos. Ele é o mais velho da tribo, que vive perto da cidade de Resplendor, em Minas Gerais. Os índios eram inocentes, sabe? Não sabia nada, nada mesmo. Aí só pescava, beira do rio, coisa, acendendo fogo em cima da pedra, tudo isso, posava em cima das pedras, tudo. Aí outros somos, eles foram judiados, cadê os brancos? E quem judiava era o órgão criado para proteger. O Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, montou nas mãos dos militares uma operação de extermínio. Essa imagem é de um desfile do SPI que mostrava sem nenhum constrangimento suas técnicas de tortura. O velho Krenak lembra da chegada dos militares à tribo. Chegaram e eu esparramou, coisa, prendia. Ele foi preso e torturado. No meio deste matagal estão as ruínas do presídio construído por militares na aldeia dos Krenak. Aqui ficaram presos os índios que se rebelaram de alguma forma contra as regras da ditadura. Os líderes da tribo fazem questão de manter o que sobrou da prisão. É uma forma de garantir que as novas gerações conheçam e acreditem numa história de tanto sofrimento. A caixa d'água do presídio também resistiu ao tempo. Embaixo de uma árvore e tomado por abelhas está o gerador de energia dos militares. Segundo os índios, uma chuva forte derrubou quase tudo. Eles acreditam que a tempestade foi mandada pelos deuses que protegem a tribo. E eu quase morri também de tanta tristeza. E por que eles fazem isso para nós? Por que será? Os mais novos têm marcado na memória o sofrimento dos pais. Oredes, que hoje tem 43 anos, foi expulso da tribo com toda a família quando era um menino. Chegaram e falaram, vocês têm que desocupar a terra, meu pai não queria. Meu pai faleceu lá. Foi levado à força e acabou falecendo lá. Falava todas as noites. Ainda dói, né? Para os que vivem nos gabinetes e preferem papéis, o encontro do chamado Relatório Figueiredo no ano passado é outra prova indiscutível. Ele foi escrito no fim da década de 60 pelo procurador da República, Jader de Figueiredo Correia. Na verdade, quando se pensa nos milhares de quilômetros que ele percorreu, muito disso, ou a maioria disso, foi adentrando a mata, foi andando com mateiro, foi abrindo picada a facão. O autor morreu num acidente de ônibus em 1976, acreditando que seu trabalho tinha se perdido num incêndio. Era mais uma mentira contada pelos homens de farda.
7.000 páginas do documento estavam numa caixa, nos porões do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E quando eles mostraram uma das caixas, dizendo que talvez aquilo poderia servir à pesquisa que a gente tem desenvolvido para subsidiar a Comissão Nacional da Verdade, ali foi então identificado, eu vi a assinatura do Jader de Figueiredo Corrêa. E o relatório é direto. Índios foram crucificados. Eles eram obrigados a castigar os parentes. Filhos tiveram que espancar as próprias mães. Para acabar com tribos inteiras, militares entregaram aos índios roupas e cobertores infectados com o vírus da varíola. Veneno era misturado com açúcar. E até dinamite foi jogada de aviões. O filme de terror mais sanguinário não mostra o que aconteceu com os índios do Brasil. Eu estudei a ditadura, li muita coisa, estudei muita coisa. Quando eu vi o relatório Figueiredo, eu falei, mas eu não sabia nada disso, né? Então essa é uma história que os historiadores não sabem, os jornalistas não sabem. O relatório retrata o extermínio de tribos em 15 estados do país. No Amazonas, os Waimiri-Atroari foram os mais atacados. Segundo o Comitê Estadual da Verdade, mais de 2.000 acabaram mortos em apenas 2 anos durante a ditadura. Só esse povo Waimiri-Atroari triplica, pelo menos, os mortos, né, para a ditadura militar praticamente houve, né? Até hoje, pouco amistosos com o homem branco, os Waimiri-Atroari nunca aceitaram a construção da BR-174, que corta a reserva da tribo. Resultado, a rodovia, única ligação do extremo norte do país, é bloqueada todas as noites. Depois das 6h30 da tarde, ninguém passa. De volta à terra dos Krenak, em Minas Gerais, Douglas, um dos líderes da tribo, nos conta que a Comissão da Verdade do governo federal prometeu conhecer todo esse sofrimento de perto no mês que vem. Os Krenak só recuperaram as terras em 1997, mas já estava tudo destruído. Os pouco mais de 300 índios são obrigados a viver hoje da extração do leite. Douglas tem no colo teses de mestrado e doutorado sobre o sofrimento de seu povo, mas a tribo quer mais do que isso. Se for mais um estudo, a gente agradece, né? Porque conversar é sempre bom, mas eu acho que ficar na mesma coisa, aí eu acho que já é perder tempo. Não foi só a violação dos direitos no sentido disso que nós estamos falando, de tirar terras, de matar e tal, mas também de reduzir o anonimato, de tornar essas pessoas invisíveis, porque nós não sabíamos. Antes de partirmos, um pedido. Os índios querem nos mostrar um pouco da cultura perdida. Com bambus, que eles chamam de cricrós, tocam uma música. Para nós, soou como um triste sopro de quem incrivelmente ainda resiste. Amanhã você vai conhecer a história do monstro do Triângulo Mineiro, o bode expiatório dos militares em Minas Gerais. Orlando Sabino passou a vida inteira num manicômio, condenado por crimes cometidos pela ditadura.